Boa noite, Rodrigo. Prazer em te receber aqui, tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele, o Celso, ao Chico também, ao Paulo Sérgio. Prazer falar com vocês. É uma honra muito grande estar aí no teu programa. Bom, primeira pergunta. Como se chegou a El Turco? Me explique como é que vocês chegaram a uma contratação que acabou sendo surpreendente. Flávio, assim, surpreendente foi também, né, a saída do Cuca. Nós não esperávamos e, obviamente, por tudo aquilo que tínhamos desenvolvido ao longo de 2021. Mas, enfim, foi uma decisão pessoal e quando a questão é justamente algo relacionado à família e de caráter pessoal, nós temos que respeitar. A partir de então, nós fomos em busca desse substituto, que não é fácil, não é simples, né? Por tudo aquilo que o Cuca construiu no Galo e a identificação que ele tem. E também, ao mesmo tempo, nós não paramos o nosso planejamento, tanto de entradas como de saídas de atletas, né? Que a gente vinha já definindo ao longo dos últimos 3 meses, a gente procurou fazer nesse dezembro e início de janeiro. E tivemos aí entrevistas, tanto pessoais como também virtuais, em torno de 6 técnicos, dentre os quais o Antônio Mohamed, que, no nosso entendimento, as equipes às quais ele dirigiu se assemelham muito com a forma do Cuca jogar, com a forma também do Eduardo Cudê, que foi um treinador que trabalhou comigo no Internacional na época e que sempre teve no Tony Mohamed uma espécie de um mentor na forma de jogar, na forma de agredir o adversário já no campo de ataque. Enfim, então foram características realmente que a gente identificou serem similares para que houvesse a menor modificação possível. Além disso, que era uma premissa básica nossa aqui no Galo, é que não tivéssemos a vinda de um treinador que modificasse por completo a nossa comissão técnica permanente, que nós entendemos ser de muito bom nível, né? Tanto o nosso preparador físico, Cristiano Nunes, preparador de goleiros, enfim. E que esse novo treinador do Galo desse continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado até então e que viesse com um grupo mais reduzido de assistentes técnicos, né? Porque toda a parte de fisiologia, de fisioterapia, preparação de goleiros, toda essa metodologia, nós entendemos que ela deveria ser mantida. Então foi todos esses requisitos aqui que nos levaram ao Antônio Mohamed como sendo o escolhido para comandar a equipe dentro de 2022. Celso Cardoso. Rodrigo, primeiramente, boa noite, seja bem-vindo à Mesa Redonda, prazer em falar contigo. Sei que o tema treinador vai acabar voltando, mas eu vou partir para o jogador. Diego Costa, como foi a saída dele? E se você puder revelar para a gente, qual foi o argumento utilizado por ele para romper com o Atlético Mineiro, que é uma coisa que a gente discute muito. O que levou o Diego Costa a querer sair do Galo, campeão brasileiro, depois de 50 anos, um time muito forte? Se você puder falar sobre isso. Claro, Celso. A verdade, bom, primeiro também é um prazer falar contigo. Quando o Diego veio para o Galo, ele sempre esteve muito receoso em relação à questão da adaptação dele, da família, nunca tinha jogado no Brasil. Vinha também de um período de inatividade de quase 8 meses, né? E por mais que tivéssemos um vínculo contratado até dezembro de 22, sempre se deixou, né, a questão do diálogo de uma janela aberta por uma saída em dezembro. Então foi isso que aconteceu, lá um pouco antes de terminar o Campeonato Brasileiro, ele manifestou esse desejo de que ao final da temporada, depois do Brasileiro e Copa do Brasil, ele realmente pudesse retornar ao convívio da sua família e realmente alegou, né, essa questão de adaptação e nós entendemos então que deveríamos aceitar esse pedido por parte dele, tanto que ele voltou para a Europa, está lá até agora e, enfim, vai definir qual o melhor caminho dele. Mas foi isso, e ele foi remunerado rigorosamente de acordo com aquilo que ele trabalhou, ou seja, não adentramos no contrato dele de 2022 e eu particularmente só tenho a agradecer porque ele aceitou esse desafio, né, depois de muitos e muitos anos, jogando somente na Europa, vir ao Galo e colaborar. A gente colaborou demais com as nossas conquistas e tem aí o seu nome marcado aí na história do Galo, como todos aqueles que aqui ficaram e alguns que também saíram por empréstimo, que
isso fez parte, né, do planejamento que a gente vinha desenvolvendo, mesmo antes da saída do Cuca. Daqui a pouco. Por você, tudo bem, só para finalizar isso. Beleza. Você ouviu, Rodrigo? O Túlio está liberado para assinar, inclusive, com o clube brasileiro, né? O Diego? Sim. Sim. Não colocamos nenhum tipo de restrição, porque isso, nosso entendimento, não combinamos isso na vinda e não combinaríamos isso na saída. Perfeito. Paulo Sérgio, sua pergunta para o Rodrigo Caetano. Rodrigo, boa noite. Quero parabenizá-lo, né, pelo trabalho feito. Eu costumo observar muito a gestão, né, do clube, e vocês estão fazendo um trabalho belíssimo de gestão. Isso é bom, isso é benéfico para o futebol brasileiro, que precisa disso, e não fazer coisas absurdas que nós temos visto no longo dos anos. Os parabéns. A minha pergunta é, por que não um treinador brasileiro? Haja vista que eu creio que nós temos muitos treinadores bons no Brasil que poderiam também ocupar esse cargo do Cuca. E eu sei que hoje muitos clubes buscando jogadores, treinadores estrangeiros, e eu queria saber de você, por que não um treinador brasileiro? Paulo, prazer falar contigo. Sei que é uma referência aí para não só dentro do campo como fora também, né? Nível de profissionalismo. Parabéns aí por sua carreira. Olha, eu primeiro que eu queria entrar na parte gente, sabe? O Atlético, ele vem se estruturando, ele vem recuperando aí de um período de muita dificuldade. Se não fosse esse órgão colegiado, formado pelos chamados 4 R's, junto com o nosso presidente Sérgio Coelho e o nosso vice-presidente Murilo Procópio, eu penso que o Atlético não se colocaria entre os postulantes aos grandes títulos do futebol brasileiro e sul-americano. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos num processo ainda de transição, onde o resultado de campo ocorreu até antes do previsto. E se nós pegarmos aí exemplos de Flamengo e Palmeiras, demandou um certo tempo, né, para que eles tivessem o resultado esportivo, principalmente se consolidassem, né, como os grandes clubes que sempre foram e que hoje também, né, tem uma grande gestão por trás. Quando nós tivemos, né, o comunicado do Cuca, nós abrimos um leque de alguns treinadores e alguns brasileiros também, Paulo. Só que nós fomos entrevistados. E aí ou um não poderia porque estava, né, trabalhando, o outro porque não queria voltar ao Brasil. Então nós tivemos algumas dificuldades. E o Antônio Mohamed, ele tinha um desejo muito grande de trabalhar no Brasil. Entendemos que o conhecimento dele de futebol sul-americano, né, a origem dele, né, no futebol sul-americano argentino, poderia nos facilitar, até porque nossa equipe hoje tem 6 jogadores sul-americanos. Então a gente também pensou em todas essas variáveis. Além do fato que dentro de campo ele é um treinador que se assemelha, como eu disse, muito ao modelo de jogo que o Cuca utilizava. Então foram essas variáveis, mas sem pensar em nacionalidade. Tanto é, Paulo, que nós no ano passado, quando saiu o Sampaoli e o Cuca tinha saído do Santos, nós não pensamos 2 vezes em trazê-lo e em colocar o nome dele como sendo o comandante dentro do campo para o Galo em 2021. Então, não tem nem restrição e nem tampouco prioridade por qualquer nacionalidade que seja. Os exemplos do Galo aí estão os 3 últimos treinadores, né? Eu cheguei aqui em dezembro para janeiro de 20, janeiro de 21, era o Sampaoli treinador. Saiu para o Olympique de Marseille, veio o Cuca. Agora, né, infelizmente, teve que nos deixar. E aí buscamos o Antônio Mohamed, poderia ter sido outro brasileiro, sem problema nenhum. Não temos esse tipo de vamos lá, de prioridade por essa ou aquela língua. Posso te afirmar isso. Alex Miller. Obrigado, Flávio. Rodrigo, um abraço. Prazer falar Alex, com você. desculpa não te salvar, viu? Desculpa saudar ali. Desculpa. Tranquilo, imagina. Uma honra.
Ô, Rodrigo, você tem um nome que é sinônimo de profissionalismo no futebol. E antes de você entrar no ar, nós ficamos aqui uns 10, 15 minutos discutindo a respeito dessa polêmica da semana que envolveu o Rafael Sobis, que agora é ex-jogador e acabou dando declarações impactantes para o mundo do futebol, para muita gente um absurdo, porque ele não só falou de si, como pode ter levantado uma lebre perigosa para o futebol, em que casos como o dele podem acontecer sem que nós saibamos. Qual é a sua visão nesse momento a respeito disso, pensando no futebol que você vive como profissional? Você passa a se preocupar um pouco mais com os jogadores que você trabalha, que você lida, e também com o futebol como um todo? Olha, Alex, claro que eu acompanhei, eu conheço o Sobis, eu tive o prazer de trabalhar com ele no Fluminense, depois no Internacional, quando eu acabei levando ele lá em 2019. E ele sempre foi um grande profissional. Eu acho que eu interpreto isso muito mais. Até um de vocês usou uma expressão muito mais de uma bravata do que, né, de qualquer situação que ele pense um dia que o que ele disse é o que realmente ele pratica, entendeu? Eu confesso, eu fui um atleta profissional, mas óbvio que nos meus 13 anos como atleta eu não convivi em grandes ligas, né? Mas se em ligas menores você não vê isso, eu não creio que isso possa existir, né? Eu não quero acreditar, porque você falou em profissionalismo, né? A gente se dedica tanto tempo, né? Particularmente no meu caso, né? Que tô há 19 anos nessa função já, e a gente abdica de tanta coisa, né? De família, de tempo. Férias é uma palavra que a gente não conhece, para imaginar que realmente algum atleta vai entrar em campo sem dar o seu 100%. O Paulo aí pode falar melhor, conviveu em grandes ligas. Para mim, eu creio que ele falou muito mais no sentido de querer chamar atenção, sei lá, do que realmente se transformar numa realidade. Eu não vi, nunca ouvi nada parecido e não acredito que isso se pratique. Sinceramente, não seria, se isso fosse uma verdade absoluta, seria o fim da paixão pelo futebol. Chico Lenk. Meu querido Rodrigo Caetano, prazer estar com você. Tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua maneira de administrar e tocar o futebol. Eu acho que muita gente fala... Obrigado, recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Mas, ultimamente, o que eu tenho ouvido, eu não sei se é dito por jornalistas que não gostam do Atlético, mas é que os 4 R's não estão tão coesos assim, né? E que a dívida do Atlético Mineiro está subindo. Eu te pergunto uma coisa, como é que você responde a essas pessoas que fazem esse tipo de crítica? Que vocês realmente estão construindo uma equipe para ser campeã nos próximos 5, 6 anos. Agora, até quando vai o poder, né, de influência desses 4 R's? Até quando? Qual é o compromisso que vocês têm de poder apostar nesses 4 R's sem ter medo de errar? Ou você teme um revertério no meio aí do caminho? Chico, eu diria que para aqueles que desejam isso, eles vão ficar frustrados, porque tanto o Rubens Menin, Rafael, Ricardo Guimarães e o Renato Salvador, como eu disse, juntamente com o nosso presidente, nosso vice-presidente, eles são as pessoas que estabelecem as estratégias do clube, né? Nós, executivos, nós aplicamos através da nossa metodologia, através das ferramentas que nós conhecemos e desenvolvemos, a estratégia por eles estabelecida. O que eu posso dizer a vocês é que praticamente há um ano e algo, que eles não precisam fazer nenhum aporte financeiro, o que é ótimo. Porque eles não estão aqui somente para o aporte financeiro, eles estão também para o aporte no que diz respeito à capacidade de gestão, a estruturar o clube na sua gestão, né? Porque são todos extremamente bem-sucedidos nas suas empresas, nas suas carreiras. Então, esse conhecimento, esse saber deles, realmente é muito importante para o Galo. Então, eu não vejo nada... sempre que eles podem, eles deixam muito claro que o projeto deles é um projeto para mais de 10 anos. O Galo vai inaugurar o seu estádio, construído pela MRV, quer dizer,
não tem lógica. Eu até, Chico, o que modificou desde que eu estou aqui? É que eu sou cobrado justamente para rentabilizar os nossos ativos, né? Ou seja, formar mais jogadores na base, vender melhor, adquirir jogadores com o menor custo possível. É o que a gente está tentando fazer, né? Fazendo pré-contratos com jogadores que ficarem livres. Então, aquele aporte financeiro lá de segunda quinzena de 2020, início de 2021, obviamente já não é o mesmo. E aí, comparando a Europa, que o Paulo também conhece bem, eu acho que os clubes que conseguem conquistas são aqueles que menos reformulam seus elencos. Isso aí isso é histórico, são números, né? Então, assim, às vezes as pessoas imaginam, pô, o Galo não está investindo como investiu, mas óbvio que não. Em algum momento precisou um grande investimento. Agora nós temos que fazer ajustes, trocar poucas peças, sair algumas, chegar outras, porque quem reformula, a minha visão profissional e os exemplos da Europa mostram, aqueles que passam ano a ano reformulando seus elencos, eles cada vez se distanciam mais de uma conquista. Então, o Galo segue nisso, fazendo ajustes, mas contando sim com os 4 R's aí, estabelecendo a estratégia do clube. Olha, repetindo o que eu falei agora há pouco, daqui a pouco nós vamos mostrar imagens exclusivas de como a faca foi parar dentro do campo no jogo de ontem entre São Paulo e Palmeiras pela Copinha. Exclusivo aqui no Mesa Redonda, tá legal? Avise as pessoas aí, os seus amigos e tal. Exclusivo para você, imagens de como a faca foi parar dentro do campo. Michele Janello, Rodrigo Caetano com a gente. Olha, só para dizer que os telespectadores estão muito felizes com a participação do Rodrigo Caetano aqui, dizendo que queriam ter um Rodrigo Caetano no time deles também. E muito mostrando, felizes de poder ver você falando aqui com a gente, explicando um pouco mais do seu trabalho. Então, assim, a repercussão está bem grande aqui das suas palavras. Olha, o Sérgio Martino fala que Atlético Mineiro, com você lá, será sempre protagonista no futebol brasileiro, que está muito bem servido com o seu trabalho lá. E você, Rodrigo, na sua perspectiva pessoal, onde você se enxerga nos próximos 5 anos? Bom, Michele, prazer também falar contigo, agradecer o carinho aí do torcedor e mesmo aqueles que não são da massa atleticana. É muito importante para um profissional ter realmente seu trabalho reconhecido e respeitado. Olha, eu ainda me vejo lutando, né, como já faz um bom tempo, por realmente a profissionalização dos clubes, sabe? Muito se fala, mas poucos praticam isso, né? Infelizmente, os nossos clubes são de origem associativa ainda, então tem muita interferência externa, muita interferência política, que eu ainda sigo acreditando em um dia ter isso em uma menor dose. Hoje o Galo é um clube totalmente pacificado politicamente, isso auxilia muito os profissionais, não só a mim, mas os executivos das outras áreas. Espero que cada vez mais isso se consolide dentro do Atlético. E, enfim, eu acho que evoluímos muito nos últimos anos, mas nós temos aí pelos próximos 5 anos ainda essa dúvida de como serão os clubes que migraram ou que estão migrando para SAFs. É uma coisa ainda que a gente espera um tempo para ver. E nós, como profissionais, onde nós vamos nos encaixar nisso. Mas eu desejo, mesmo eu tendo contrato com o Atlético até dezembro desse ano, se for possível, se for do interesse do presidente, dos 4 R's aí, dar continuidade, porque tem muita coisa para fazer no Galo ainda, e muita coisa bacana, e também muitos ajustes a serem feitos também. Muito bom. Rodrigo Caetano, muito obrigado por nos atender, parabéns pelo grande trabalho no Atlético Mineiro e até a próxima. Abração para você.